8 horas mais 21 minutos, 8h21, a informação no Comando Marconi. Olha, hoje na série Vaion, a tragédia que abalou a Itália e também o Brasil e o mundo, por que não dizer, né? E hoje é o dia do Antônio De Lorenzi Cancellier, nosso amigo Toninho das Lojas Fretas, e a Vânia Giordani Schmitz, que trazem como tema comunicação através das cartas. Vânia, bom dia. Bom dia, Geraldo. Bom dia, ouvintes da Rádio Marconi. Antônio De Lorenzi Cancellier, Toninho do Freta, bom dia. Bom dia, Geraldo, bom dia a todos. Olha, a história narrada por vocês aqui aos microfones da emissora essa semana tem emocionado muita gente. O resgate da história do que aconteceu, principalmente em Vaion, em 1963. Mas hoje temos como tema a comunicação através das cartas entre os italianos, descendentes, enfim, quem ficou lá, quem veio para cá. Como é que foi que se conduziu esta comunicação, Vânia? Então, eu vou relatar só o primeiro momento, que nesse dia que aconteceu, no dia posterior ao acontecimento, eu era uma menina ainda e eu ouvi o meu pai conversando com a minha mãe muito abalado, porque tinha ouvido no rádio que em Longarone havia acontecido uma grande catástrofe. A partir desse momento, então, ele começou a entrar em contato. O único meio de comunicação que havia na época era a carta, e não era tão rápido assim. Mas já em novembro, no dia 10 de novembro de 1963, ele recebeu uma carta de uma prima dele de Trieste, que era Luigia Filippucci. Nessa carta, então, ela já relatava acontecimentos do Vaiont. Um trecho da carta, ela diz... Um mês depois, né, da tragédia, né? Exatamente um mês depois. Também eu não sei te dizer quando essa carta chegou, porque eu não tenho um envelope aqui com um carimbo. A carta aqui eu tenho a data do dia que ela escreveu. Certamente levava bastante tempo na época, de navio, né? Levava. Né, Toninho? Mas não tanto tempo, porque já em junho de 64 ele já foi para a Itália. Então, nessa carta, a primeira aqui, ela diz o seguinte: hoje em Clout há muita confusão. Lá estão aqueles pobres sobreviventes do tremendo aluvião do Vaiont. Mais abaixo ela diz: Longarone não existe mais. Era uma pequena e esplêndida cidade que teve 550 famílias destruídas e das 260 crianças que iam à escola não restam 60. Em Erto e Casso, nas casas só havia velhos e crianças, porque as mulheres com seus maridos estavam trabalhando na França e na Alemanha, onde eles eram maravilhosamente bem pagos. No outro trecho, ela diz: o prefeito de Erto já tinha tomado conhecimento do perigo que corriam pela diga e fez vir uma comissão para vistoriar, e a mesma comissão disse que não havia perigo algum. Essa é a carta de Luigia Filippucci, que morava em Trieste, que era prima do meu pai. Trieste é cidade vizinha, Longarone? Não. Não, a Trieste é a capital do Friuli. Ela fica mais ou menos uns 200 quilômetros, né? Mas, não sei se chega a 200. Mas chega assim, é bem lá no norte, perto da Iugoslávia, faz divisa com a antiga Iugoslávia. Bem na Trieste. Trieste hoje é a capital do Friuli, é um pouquinho distante. Mas isso ali o tráfego era muito legal, porque tem trem, tem todo ali, né? Um trabalho muito legal de trafegabilidade. Nossa, é com muita emoção que eu pego a carta na mão aqui, datada de 10 de novembro de 1963. Olhem só como é a importância dessas pessoas, né, aqui de Uruçanga, que resgatam com qualidade, com amor, com muito carinho essa questão da nossa descendência, dos imigrantes que vieram da Itália. Vânia, você tem mais cartas? Tenho. Aqui uma outra é de uma prima de meu pai, que se chamava Pina de Daniel, com a qual ele mantinha a correspondência. Essa veio de Clout. E que nós fomos visitar, né? Tu também foi visitar a Pina, né?
Não, quando eu fui, a Pina já tinha falecido. Ah, tá. Eu conheci os filhos dela. Porque foi muito interessante, só deixa eu interromper um pouquinho, porque o seu Estevão, ele foi 7, 8 meses depois, né, quase para visitar o Vaionte, né? Uhum. Eu fui quando foi os 30 anos de Vaionte, e a Vânia foi os 50 anos de Vaionte, né? As comemorações, né? A obra ainda está lá intacta, né? E eu conheci muito bem também ali a Pina, que eu fui 2 vezes visitar ela lá em cima. Isso foi... Bom, eu fui nos 30 anos, eu fui visitar ela lá, 30 anos de Vaionte. E uma coisa muito legal, assim, que eles ainda sentiam aquele sentimento com nós, como se fossem nossos irmãos, né? Olha só. Uma coisa assim muito, muito, muito legal. E outra coisa também que me chamou assim bastante atenção era que aquela vez, como é que eles foram saber já em seguida, né? Porque o seu Estevão Jordani já soube de manhã, né? Soube 4, 5 horas depois. Aquela vez a gente escutava o Repórter Esso, e depois do Repórter Esso tinha a Voz da América. E a Voz da América ele é transmitido praticamente em, acho que 50, 60 países, né? E um país inglês, cada língua. E no Brasil já estava transmitido em português. E o seu Estevão Jordani, então, ele escutou o rádio, né? Depois escreveu, depois recebeu as cartas que a Vânia está contando, e isso depois ele foi para Palmeira Alta também para mostrar, dizer, né, assim, que tinha acontecido, né? E uma das coisas assim que eu lembro muito ainda, nessa época eu já tinha 19 anos, né? Não era mais muita criança, né? Então ele passava para o meu tio, que era professor. E o meu tio chegou com essa carta ali, eu nunca esqueço, né? Na igreja, então a gente rezava o terço, né? Hoje eu culto missa, rezava o terço. E o tio ficava quando estava terminando, ele ficava na porta da igreja, não deixava ninguém sair, né? Então ele lia as cartas, né? Ele lia as cartas, aconteceu isso, aquilo, da coisa do pessoal na igreja, né? Uma coisa assim. E aí, daí para frente, a gente começou a rezar os terços, né? As devoções, né? Para as pessoas, né? Que não eram de católicos. Né? Claro, uma mobilização aconteceu aqui. Exatamente. Que bom, né, saber desta história, o resgate, né, o retorno à origem que estamos vivenciando esta semana em relação ao desastre de Vaionte em 1963. Vânia, pois não? Então, eu tenho essa outra carta, como eu te falei, que é de Pina de Daniel, em cuja casa estive quando fui para o 50º do desastre de Vaionte, visitei a família. E nessa carta, então, ela diz que as pessoas de Herto e Casso foram retiradas do país, que elas foram retiradas com medo que caíssem outras flanas, e assim elas foram todos a Cláudia e Timolais. Começaram a fazer casas pré-fabricadas, belas casinhas de madeira nos campos. Que aí formaram também ali uma turma foi para Cláudia, né? E outra turma foi ali para o Novo Vaionte, onde que mora o Queco Barzan, hoje ali perto de Maniágua. Ali eles fizeram uma vila também de casinhas pré-moldadas ali. Aí na outra parte ela fala que mais desafortunados aqueles de Longarone, que junto com as casas perderam a vida outras 2.000 pessoas. Aquela comunidade foi praticamente lambida pelas águas. Não encontraram sequer os alicerces das casas. Aquele vento que antecedeu as águas, né, e todo o entulho realmente foi devastador, né? Que foi um vácuo, né? Isso. Na realidade, o que aconteceu? A frana caiu, a frana é o morro, a terra, né? Quando ela caiu, que a água subiu, que a água chegou a subir a cento e poucos metros, que a água bateu lá em cima na casa do Marcello Mazzucco, que ele se pegou na parte do forro, ficou pendurado no forro da casa, porque a água subiu até lá em cima, e jogou uma pedra de ali de baixo, dentro da igreja de São Gervásio de Protásio, em casa. Quer dizer, são 120 metros de altura, lá, no nível da água. Quando criou aquele vácuo, as casas de Longarone, na realidade, elas vieram contra a represa. E os caras, e depois quando a água desceu, aí ele jogou as casas de volta de novo, a coisa. E mais da metade das pessoas morreram do coração do infarto. Quando deu aquela falta de ar, que sugou os caras. Ele trouxe todos os caras para cá e depois levou de volta. Jogou de volta. Para contar essas histórias, a gente tem que ir lá. Eu entendi assim, eu sempre ouvi falar, meu pai falava muito. Na época, quando se é novo, não se dá tanta importância aos fatos. Mas para poder entender o que realmente aconteceu,
só indo lá e ainda assim olhando com bastante atenção, porque é difícil de entender a dimensão do desastre. Inclusive vai ser celebrada uma missa na Igreja Matriz sexta-feira, né? Em homenagem ao aniversário, né, desta tragédia que abalou aí o mundo, né? Principalmente a Itália e o Brasil, países co-irmãos. Agora, isso é uma coisa maravilhosa, essas cartas, né, Vânia? Que com certeza são guardadas com muito carinho, uma relíquia, né? Uma relíquia. Agora, inclusive... Geraldo, tu vê hoje a gente conversando aqui, né? Isso não significa muito. Em função de uma carta que está aqui, tu vê, uma carta dessa, o valor, história, que ela tem gente que deixou um irmão lá, deixou o primo. Isso. O meu bisavô que veio para cá, ele deixou 2 irmãos e 3 irmãs lá, e uma delas estava viva, morreu nesse acidente. Quer dizer, então é coisas. Ontem à noite, no momento que eu fui organizar isso aqui para encontrar as cartas que falavam do desastre, eu encontrei uma de 1952, que está aqui inclusive, onde a prima do meu pai cumprimenta a família pelo nascimento de Vânia Maria, que sou eu. Olha só. Olha só. Em 1952. Né? Está cumprimentando pelo nascimento de Vânia Maria. Essa carta veio de que comunidade lá da Itália? Essa aqui veio de Trieste, que era uma prima. A família do meu pai era de Clout, né, quando eles saíram de lá, todos estavam em Clout. Depois aí foram-se, uma foi para Trieste, eu acho que a maioria ainda continua em Clout. A comunidade do Rio Maior, Friulanos, enfim, vivem com muita intensidade, tudo isso até hoje, né? Exatamente. Né? Inclusive, por que se diz que o Rio Maior é o berço de tudo? Porque o pessoal que veio de Castro e Herto se fixaram ali? Tu sabe que as famílias que vieram para cá, né, todas elas foram para o Rio Maior, né? Então, se tu pensar Rio Maior, Palmeira do Meio, Palmeira Alto, Palmeira Baixa e Rio Molha, vieram toda a mesma comunidade, né? Eles têm os mesmos costumes, os mesmos defeitos, as mesmas coisas boas e as mesmas coisas ruins, sabe? A gente tem um pouco de tudo. Sério. Mas o que é interessante também, falando nisso, um pouco fora das cartas, é que a gente traz isso de uma herança que a gente tem lá, né? Nós estávamos conversando antes aqui fora, né? Contigo ali, dizendo como é que funcionava também lá, né? Exato. Então isso existe, né? Eu acho que isso o cara que era pedreiro lá e continua sendo pedreiro aqui. Vânia, alguma consideração a mais? Não, só agradecer a você e a Rádio Marconi pela oportunidade, né? Desejar um bom dia a todos. Obrigado, Vânia Jordani Schmitz, Toninho Cancelheiro, Toninho do Freta, muito obrigado. Mais alguma consideração, Toninho? Não, deixar um abração para todo mundo, e eu acho que é uma parte da história que a gente tem que reviver, e a gente fica até um pouco emocionado. Mas um abraço a todos e um bom dia. A emoção está estampada aí no rosto da Vânia e do Toninho, resgatando, né, as histórias dos seus antepassados lá na região da Itália. Comando